BossaCast, o seu canal de conhecimentos. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num universo, como posso dizer, complexo e muitas vezes cheio de mistérios. É isso aí, vamos falar sobre autismo. É verdade, e para nos guiar nessa jornada temos um parceiro e tanto. O e-book Compreendendo o Autismo, um guia abrangente para pais, educadores e amigos. A ideia é ir além do senso comum, sabe? Desconstruir certas ideias pré-concebidas e mergulhar de cabeça no que realmente significa o autismo e como a gente pode, todos nós, construir um futuro mais inclusivo. Isso aí. Então preparem-se para desmistificar o autismo. Vamos entender a fundo esse conceito de espectro e descobrir a beleza da neurodiversidade. E claro, não podia faltar, né? A gente vai trazer dicas práticas do dia a dia para você que quer se comunicar melhor e apoiar as pessoas autistas. Bora começar então do comecinho. O que é autismo, afinal? Bom, o autismo ou transtorno do espectro autista, o famoso TIA, é basicamente uma condição neurológica. E ela impacta principalmente a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e como ela se comporta no dia a dia. E quando falamos de espectro, é importante lembrar que cada pessoa autista é única, não é? Cada um tem suas características. Com certeza. É como se fosse um caleidoscópio, sabe? Cada pessoa tem o seu próprio conjunto de características, habilidades e, claro, seus desafios. E aí é fundamental a gente entender que o autismo não é uma doença, não. É uma forma diferente, digamos, de funcionamento do cérebro. É como se cada pessoa autista tivesse um superpoder único, né? Mas aí, na prática, como a gente reconhece essas características? Como elas se manifestam? Boa pergunta. O TEA afeta principalmente 3 áreas, tá? A comunicação, a interação social e os padrões de comportamento. Na comunicação, por exemplo, a pessoa pode ter dificuldade em se expressar, em colocar as ideias para fora, ou então entender uma piada, um sarcasmo, ou até interpretar as expressões faciais. Entendi. É como se a pessoa estivesse falando outro idioma, né? E em relação à interação social, como isso se manifesta? As pessoas autistas, elas podem ter dificuldade em entender, vamos dizer, as regras da interação social. Sabe, iniciar uma conversa, lidar com uma situação inesperada, imagina só. Para elas, uma simples ida ao supermercado pode ser um desafio sensorial gigante. Luzes, sons, cheiros intensos, tudo isso pode ser muito, muito intenso. Caramba, é verdade. E em relação aos padrões de comportamento, o que a gente pode observar? É bem comum a gente ver, por exemplo, comportamentos repetitivos, balançar as mãos e fixar em um objeto específico. Mas é importante a gente lembrar que esses comportamentos, muitas vezes, eles têm uma função, sabe? Tipo, regular a ansiedade, processar as informações sensoriais. Falando em entender melhor, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Quanto mais cedo, melhor. Sem dúvida. É crucial que os pais, os educadores, os profissionais da saúde sejam atentos aos sinais, principalmente os precoces. Atrasos na fala, dificuldades na interação social. Quanto antes do diagnóstico, mais rápido a criança vai poder receber o suporte ou acompanhamento adequado. E quais são esses suportes? O que realmente faz a diferença, sabe? No desenvolvimento de uma pessoa autista. Olha, existem várias terapias, várias intervenções que podem ser muito benéficas. A gente tem a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, que usa técnicas de aprendizagem para ensinar novas habilidades. Tem a terapia ocupacional, que foca no desenvolvimento sensorial, motor e também na autonomia. E como a gente sabe qual é o melhor caminho para cada pessoa? Aí que tá a chave do sucesso. É essencial ter uma avaliação individualizada, sabe? Considera as necessidades específicas de cada um. É como um quebra-cabeça. Cada pessoa autista tem peças únicas e precisa de um encaixe perfeito para desenvolver todo o seu potencial. E a família? Qual é o papel da família nesse processo todo? A família é o alicerce. O apoio, amor, a compreensão dos pais, tudo isso é fundamental para a autoestima, para o desenvolvimento da criança. É criar um ambiente acolhedor, sabe? Celebrar cada conquista e buscar informação. É preciso se informar sobre o autismo para entender as necessidades do seu filho. Falando em apoio, a inclusão é um tema central quando falamos de autismo, né? Sem dúvida. A gente precisa construir uma sociedade em que as pessoas autistas se sintam acolhidas, respeitadas em todos os lugares. Na escola, no trabalho, em casa, na rua. A inclusão é essencial para que elas possam desenvolver as suas habilidades e contribuir para um mundo mais diverso, mais rico. Mas como na prática a gente promove essa inclusão? Quais são os primeiros passos para criar um ambiente mais acolhedor? Acho que o primeiro passo, a base de tudo, é a informação. A gente precisa combater os mitos, os preconceitos que ainda existem sobre o autismo. Buscar informação em fontes confiáveis, como o próprio e-book que a gente está usando como guia, é fundamental para entendermos a realidade do autismo. É verdade. Muitas vezes o medo, o preconceito vem da falta de conhecimento, né? Exato. E além de se informar, a gente precisa estar aberto a ouvir. Ouvir as próprias pessoas autistas e suas famílias. Elas são as maiores especialistas nas suas próprias experiências e podem nos ensinar muito sobre como criar um mundo mais inclusivo, mais justo. Que legal!
E já que falamos de comunicação, vamos aprofundar um pouco mais nesse tema. Como a gente pode se comunicar de forma mais eficaz com as pessoas autistas? A comunicação é a chave para qualquer relacionamento, né? E com pessoas autistas exige uma atenção especial. É importante lembrar que elas podem ter dificuldade em entender a linguagem figurada, ironia, sarcasmo. Então nada de chovendo canivete ou morrendo de fome, certo? É isso aí. O ideal é usar frases curtas, claras, objetivas. Sem rodeios. A comunicação não verbal também é fundamental. Observar a linguagem corporal da pessoa, respeitar o espaço pessoal dela, já que a sensibilidade sensorial pode ser diferente. Puxa, que dicas importantes. Mas para quem está começando essa jornada com autismo, sabe, os pais, as famílias, que conselhos você daria para construir um ambiente de apoio, de acolhimento em casa? Primeira dica: respira fundo. É normal se sentir perdido no começo, mas lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Buscar informação é o primeiro passo e existem muitos recursos disponíveis para auxiliar as famílias. Livros, sites, grupos de apoio, profissionais especializados. É como montar um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada informação ajuda a formar a imagem completa. Exatamente. E nesse processo é importante celebrar cada conquista, por menor que seja. O desenvolvimento da criança autista pode ser diferente. E ter paciência, compaixão e persistência são essenciais nessa jornada. E não se esqueçam, o autocuidado é fundamental. Cuidar de si mesmo para poder cuidar do outro. Falando em desafios, a educação inclusive é um tema que merece destaque, né? Como garantir que as escolas estejam preparadas para receber alunos autistas e proporcionar um ambiente de aprendizado realmente inclusivo. A educação inclusiva é um direito de todas as crianças. E para os alunos autistas, isso significa ter acesso a um ensino de qualidade, que atenda às suas necessidades. A escola precisa oferecer um ambiente acolhedor, com professores preparados para entender o autismo e usar métodos diferentes de ensino. Adaptar o currículo, usar recursos visuais, materiais concretos, criar rotinas e estruturas previsíveis, tudo isso facilita o aprendizado. E a inclusão vai além da sala de aula, né? É criar um ambiente escolar em que todos os alunos se sintam respeitados, valorizados, independentemente das diferenças. Com certeza. A escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Uma sociedade onde a diversidade é vista como algo positivo. E para que isso aconteça, a participação dos pais é essencial. É preciso se engajar na comunidade escolar, conversar com os professores, participar das reuniões, estar atento às necessidades do seu filho. E não ter medo de buscar seus direitos, né? A educação inclusiva é um direito garantido por lei. Mas e quando a gente fala da vida adulta? Quais os desafios e oportunidades que as pessoas autistas enfrentam? A vida adulta pode ser desafiadora para qualquer um, né? Mas para a pessoa autista existem algumas particularidades. A inclusão no mercado de trabalho é fundamental para a autonomia, para a qualidade de vida. As empresas precisam estar abertas a contratar profissionais autistas, reconhecendo suas habilidades e talentos. Muitas vezes, as características do autismo, como a atenção aos detalhes, a capacidade de concentração, o foco, podem ser grandes vantagens em certos trabalhos. É como encaixar a peça certa no lugar certo. Exatamente. E além da contratação, é importante que a empresa ofereça um ambiente de trabalho adaptado. Instruções claras, um ambiente mais tranquilo, suporte para lidar com as interações sociais. A inclusão é um processo que envolve a sociedade como um todo. E além do trabalho, a vida independente também é um objetivo para muitos, né? Como garantir que eles tenham o suporte necessário para morar sozinhos, gerenciar as finanças, cuidar da saúde. Existem programas, serviços de apoio que podem ajudar nessa transição para a vida adulta. Treinamento para habilidades do dia a dia, orientação para o mercado de trabalho, suporte para a organização financeira. E claro, o apoio da família continua sendo muito importante para que o autista se sinta seguro, confiante para buscar a sua independência. Mas é importante que a família encontre um equilíbrio, né, entre o apoio e a superproteção. Sem dúvida. O objetivo é que o autista desenvolva a autonomia, conquiste seu espaço no mundo, de acordo com suas capacidades e vontades. Para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, eu acho fundamental a gente falar sobre os preconceitos, os estigmas que ainda cercam o autismo. Como a gente combate essa desinformação e cria uma sociedade mais justa, mais acolhedora para as pessoas autistas? A desinformação e o preconceito são como muros, né? Impedem a inclusão das pessoas autistas na sociedade. A gente precisa derrubar esses muros, mostrar que as pessoas autistas são diversas, cada uma com suas características, suas habilidades, seus desafios, e que a inclusão beneficia todo mundo. Uma sociedade mais justa, mais diversa, uma sociedade mais rica, mais criativa. Para combater o preconceito, a informação é a nossa principal arma. É preciso falar sobre autismo abertamente, né? Sem medo. É exatamente. Compartilhar histórias reais, desmistificar os mitos, mostrar os talentos, as conquistas das pessoas autistas e principalmente dar voz a elas. Ouvir as próprias pessoas autistas, suas histórias, suas experiências, suas perspectivas. Afinal, ninguém melhor do que elas para falar sobre o autismo. Que mensagem inspiradora. Acho que esse é um ótimo gancho para a próxima parte do nosso mergulho.
onde vamos conhecer histórias reais de superação, de sucesso. É isso aí. Preparem-se para se emocionar e se inspirar com exemplos incríveis de pessoas autistas que brilham em diversas áreas. Histórias que mostram que o autismo não define limites, mas abre portas para um mundo de possibilidades. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa viagem pelo mundo do autismo? Na primeira parte, a gente explorou as características, os desafios, a importância da inclusão e agora vamos mergulhar em algumas dicas, sabe? Mais práticas. Para a comunicação, para o suporte familiar e, claro, o papel fundamental da educação inclusiva. Isso aí. Afinal, entender o autismo é só o começo, né? Saber como interagir, como oferecer apoio, isso faz toda a diferença. E a comunicação, por exemplo. A comunicação é essencial para qualquer relacionamento, mas com pessoas autistas exige uma atenção especial, né? Com certeza. É como se a gente estivesse aprendendo a apreciar uma nova forma de arte, sabe? Cada detalhe, cada nuance tem um significado. A primeira dica, a mais importante, é ser claro e direto na comunicação. Linguagem figurada, sabe? Metáforas, ironias. Isso pode ser interpretado ao pé da letra e causar uma baita confusão. Então, tipo, nada de chovendo canivete, ou tô morrendo de fome, certo? É melhor mandar real. Tá chovendo muito ou tô com muita fome. Exatamente. Frases curtas, simples, objetivas, vão direto ao ponto. E, importante, a comunicação não verbal também conta. Entendi. Tipo, evitar contato visual muito intenso ou toques inesperados, já que a sensibilidade sensorial pode ser diferente, né? Perfeito. Observar a linguagem corporal da pessoa, respeitar o espaço pessoal dela, isso é essencial para uma comunicação mais fluida, mais respeitosa. Às vezes, um gesto simples pode ter uma interpretação completamente diferente para uma pessoa autista, então a atenção, a sensibilidade são fundamentais. E para as famílias que estão começando essa jornada com autismo, sabe, que conselhos você daria para construir um ambiente acolhedor, de apoio lá em casa? No e-book Compreendendo o Autismo, eles falam bastante sobre isso, né? Sim. O e-book dá um destaque enorme para a importância do conhecimento. Buscar informações confiáveis sobre o autismo é fundamental para entender as necessidades da criança, da família. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Cada peça, cada informação vai te ajudando a formar a imagem completa. E nesse processo a família não está sozinha, né? Tem muita gente para ajudar. Exatamente. Existem grupos de apoio, associações, profissionais especializados, buscar ajuda de outros pais que já passaram por isso, de psicólogos, terapeutas. Isso é essencial para ter uma rede de apoio forte. E como lidar com a frustração, sabe? Tanto da criança quanto dos próprios pais. É normal se sentir sobrecarregado às vezes, né? Super normal. É importante a gente lembrar que cada conquista, por menor que seja, merece ser celebrada. O processo de desenvolvimento de uma criança autista pode ser diferente, e ter paciência, compaixão e persistência são ingredientes-chave nessa jornada. E não esqueçam do autocuidado. Cuidar de si mesmo para poder cuidar do outro. Falando em desafios, a educação inclusiva é um tema que sempre me deixa curiosa. Como garantir que as escolas estejam realmente preparadas para receber alunos autistas? A educação inclusiva é um direito de todas as crianças. E para os alunos autistas, isso significa ter acesso ao ensino de qualidade, que atenda às suas necessidades específicas. A escola precisa estar preparada para oferecer um ambiente acolhedor, com professores capacitados para entender o autismo e usar diferentes métodos de ensino. Adaptar o currículo, usar recursos visuais, materiais concretos, criar rotinas, estruturas previsíveis, tudo isso ajuda muito no aprendizado. E a inclusão vai além da sala de aula, né? É criar um ambiente escolar onde todos os alunos se sintam respeitados, valorizados. Mas e na prática? Como os pais podem se envolver nesse processo de inclusão na escola? A participação dos pais é fundamental. É importante se engajar na comunidade escolar, conversar com os professores, participar das reuniões, estar atento às necessidades do seu filho. O diálogo aberto e a colaboração entre pais e escola são essenciais para garantir que a inclusão seja de verdade. E não ter medo de buscar seus direitos, né? Afinal, a educação inclusiva é um direito garantido por lei. Agora, pensando no futuro, como garantir que as pessoas autistas tenham oportunidades de trabalho e uma vida independente? A inclusão no mercado de trabalho é um passo fundamental para a autonomia, para a qualidade de vida. As empresas precisam estar abertas a contratar profissionais autistas, reconhecendo suas habilidades, seus talentos específicos. Muitas vezes, as características do autismo, como a atenção aos detalhes, o foco, a capacidade de concentração, podem ser grandes vantagens em determinados tipos de trabalho. É como encaixar a peça certa no lugar certo, sabe? E além da contratação, o que mais as empresas podem fazer para promover a inclusão? Oferecer um ambiente de trabalho adaptado, né? Um ambiente mais tranquilo, com instruções claras, objetivas, suporte para lidar com as interações sociais. A inclusão é um processo que envolve a sociedade como um todo. Para além do trabalho, como a gente pode apoiar a busca por uma vida independente? Existem programas e serviços de apoio que podem ajudar bastante nessa transição para a vida adulta, sabe? Treinamento para habilidades do dia a dia, orientação profissional, suporte para a organização financeira.
E claro, apoio da família continua sendo fundamental para que a pessoa autista se sinta segura, confiante para buscar sua independência. Mas como encontrar esse equilíbrio, né, entre o apoio e a superproteção? É importante que a família incentive a autonomia de acordo com as capacidades e vontades da pessoa. O objetivo é que ela desenvolva suas habilidades e conquiste seu espaço no mundo sem medo de errar, de pedir ajuda quando necessário. Para a gente fechar essa segunda parte do nosso mergulho, que tal falarmos da importância de combater o preconceito, os estigmas que ainda existem em torno do autismo? Ótima ideia. A desinformação e o preconceito são como muros, sabe? Impedem a inclusão das pessoas autistas na sociedade. A gente precisa derrubar esses muros, mostrar que as pessoas autistas são diversas, cada uma com suas características, habilidades e desafios. E que a inclusão beneficia todo mundo, né? Uma sociedade mais justa, mais diversa, uma sociedade mais rica, mais criativa. Com certeza. Para combater o preconceito, a informação é a nossa arma mais poderosa. É preciso falar sobre o autismo abertamente, honestamente, compartilhar histórias reais, desmistificar os mitos, mostrar os talentos, as conquistas e principalmente ouvir as próprias pessoas autistas, né? Dar espaço para elas contarem suas histórias, suas experiências, suas perspectivas. Ninguém melhor do que elas para falar sobre o autismo. Que mensagem poderosa. E por falar em histórias inspiradoras, na próxima parte do nosso mergulho a gente vai conhecer exemplos incríveis de pessoas autistas que brilham em diversas áreas. Histórias que mostram que o autismo não define limites, mas abre portas para um mundo de possibilidades. Chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo do autismo. Nas últimas duas partes, exploramos as características, os desafios e a importância da inclusão e até aprendemos dicas práticas para comunicação e suporte familiar. Agora, preparem-se para se inspirarem com histórias incríveis de superação. Vamos conhecer pessoas autistas que brilham em diversas áreas, mostrando que o autismo não impõe limites, mas abre portas para um mundo de possibilidades. E para começar, vamos falar de uma verdadeira heroína para a comunidade autista. Temple Grandin. A Temple Grandin. Uma cientista, professora e ativista autista que revolucionou a indústria pecuária. Ela usou sua perspectiva única para criar sistemas mais humanos, para manejo de animais em fazendas e abatedouros. É um exemplo incrível de como a sensibilidade autista pode gerar soluções inovadoras para o mundo. É fascinante como ela transformou suas dificuldades em superpoderes. E por falar em talento excepcional, você se lembra do Steven Wiltshire. Claro! O Steven é um artista autista com uma memória visual simplesmente inacreditável. Ele consegue desenhar paisagens e cidades inteiras com detalhes impressionantes após observá-las por apenas alguns minutos. Suas obras de arte são reconhecidas mundialmente, mostrando que o autismo pode ser um canal para a expressão artística extraordinária. É realmente impressionante. E para mostrar que o autismo não impede a realização de sonhos, vamos falar da Daryl Hannah, uma atriz talentosa que conquistou Hollywood e usa sua plataforma para dar visibilidade ao autismo. Daryl Hannah é uma inspiração para todos nós. Ela é a prova de que as pessoas autistas podem alcançar o sucesso em qualquer área, desde que tenham as oportunidades e o apoio necessários. Essas histórias nos mostram que o futuro pode ser muito mais inclusivo, onde as pessoas autistas têm um espaço para desenvolver todo o seu potencial. E nós, como sociedade, temos um papel fundamental nessa construção. A inclusão precisa ir além das palavras e se tornar uma realidade em todas as esferas da vida. E como podemos fazer isso na prática? O que podemos fazer no nosso dia a dia para promover a inclusão? Acho que o primeiro passo é empatia. Tentar se colocar no lugar do outro, entender suas dificuldades e oferecer apoio. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença, como ter paciência na comunicação, respeitar o espaço do pessoal e celebrar as conquistas das pessoas autistas. É como construir uma ponte, né? Conectando as pessoas, derrubando barreiras e criando um caminho seguro para que todos possam atravessar e alcançar seus objetivos. Exatamente. E cada um de nós pode contribuir para a construção dessa ponte, seja por meio da educação, do respeito à diversidade ou do apoio a causas que promovem a inclusão. E para finalizar, que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A principal mensagem é que o autismo não é uma limitação, mas uma forma diferente de ver o mundo. As pessoas autistas têm muito a nos ensinar sobre criatividade, persistência e superação. Vamos abraçar a diversidade e construir um futuro onde todos tenham a oportunidade de brilhar. Que lindo! É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo do autismo. Esperamos que vocês tenham se inspirado, aprendido e se conectado com essa causa tão importante. Lembrem-se, a inclusão é um compromisso de todos nós. Vamos juntos construir um mundo onde cada pessoa, com suas características únicas, possa brilhar e contribuir com uma sociedade mais justa e acolhedora. Até a próxima!